Olá meninas, muito bem-vindas. Eu sou a doutora Beth Vale e no conteúdo de hoje eu vou falar algo que de alguma forma ajuda muito nessa jornada, dessa busca da superexposição para não precisar de remédios. O tema de hoje é: quais são os alimentos poderosos para ter um intestino saudável? Bem, gente, hoje a gente sabe que ter um intestino saudável é essencial, né? Que o intestino é considerado o nosso segundo cérebro, tal a quantidade de terminações nervosas que ele tem, e porque ele fabrica os neurotransmissores que são essenciais para a gente for bom funcionamento da saúde mental. Então, desde a dopamina, 50% da dopamina é fabricado no intestino, que é um neurohormônio do prazer, do bem-estar, e a serotonina, que também é um hormônio do bem-estar e está muito vinculado também a tu não ter uma depressão, a tu não ficar ansiosa, a tu não ter doença do pânico. Então, assim, depois que eu descobri isso, eu nunca imaginei que eu, como psiquiatra, né, trabalhando com a cabeça, ia cuidar tanto do intestino. Mas, assim, apaixonadíssima pelo intestino e o milagre que ele pode fazer e como ele pode fazer a gente se livrar de remédios em função de tu ter um intestino saudável. Então, né, gente, não tem porquê a gente não cuidar do intestino. Sei que é difícil, e é difícil porque eu venho numa cultura, o que oferecem para nós são muitas tranqueiras, muitos alimentos que não são alimentos, são comestíveis, que são baratos, de péssima qualidade e que são excelentes para dar lucro para as empresas. Agora, o nosso corpo, nós vamos engordando, nós vamos perdendo toda a nossa viçosidade, a gente vai adoecendo. Com a idade, com a grande quantidade de acúmulo, o nosso corpo não consegue mais fazer essa limpeza natural, que quando a gente é jovem ele faz, e a gente não nota nada que está fazendo tão mal para si, mas que com a idade, né, isso aí vai piorar. Então, assim, como é que tu quer estar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Se tu quer bem, tu vai ter que alterar muitas coisas, mas assim, eu não tenho dúvida que vale a pena. Eu faz 7 anos que eu alterei essa minha maneira de enxergar as coisas, e, meu Deus, eu nunca me senti tão bem na minha vida, né? Estou com 69 anos e com uma super disposição que eu nunca pensei, tá? Fazendo coisas que eu nunca pensei que eu fosse fazer com quase 70 anos, né? O que são alimentos poderosos? O que são alimentos funcionais, né? Funcionais. São alimentos que beneficiam a saúde. São alimentos que têm nutrientes, né? Porque tem muita coisa que é vazio, né? Tudo que é refinado é vazio. Farinha de trigo refinada, sal, açúcar, tu só engorda e fica desnutrida. Então tem muito cheio, a gente vê muito gordinho aí que está obeso, está muito sobrepeso, quilos a mais, estão absolutamente desnutridos. Isso é muito triste, né, gente? Os alimentos poderosos, eles, além de nutrir, eles são extremamente atuantes em fazer com que a gente não adoeça, né? Eles não permitem, eles bloqueiam tu ter doenças degenerativas, que pode ser tanto câncer, quanto diabetes, hipertensão, doenças autoimunes. Então eles nos protegem. Então por isso que a gente tem que nos deixar bem embuchadinha de coisa boa, né, gente? De coisa ruim a gente tem que tirar para fora, né? É isso aí. Então, quando se trata de alimentos, a gente não pode esquecer que a gente tem um jardim dentro do nosso intestino. Eu brinco assim, a nossa flora, o nosso jardim que a gente tem que cuidar. Então, a gente tem que alimentar esse jardim, né? E ali a gente tem bactérias boas e bactérias ruins. Se nós alimentarmos as nossas bactérias boas, esse jardim vai florescer e tu vai ficar lépido e faceira. Se tu alimentar as bactérias ruins, o que vai acontecer? Simplesmente, as bactérias ruins, elas inflamam o intestino, como eu já falei várias vezes, ele se abre, ali dentro passa alimentos que não poderiam passar, e daí dá uma confusão lá dentro total, né? O nosso exército que vai, né, contra tudo que entra de estranho, vai lá e bagunça tudo e erra, às vezes, né? Além de pegar esses alimentos que entraram, eles muitas vezes erram e vão nos tecidos que são semelhantes a esses alimentos, e daí a gente tem outras doenças que muitas vezes assim, são muito difíceis de tratar. Então, assim, eu digo, quando que é a hora de cuidar do intestino?
Era na hora do teu pai e da tua mãe antes de tu conceber, mas isso não é mais possível, né? Então, vamos começar agora. Se nós estamos agora entrando em contato com isso, gente, olha, eu vejo muitas pessoas, mas é difícil, não quero abrir mão do meu pãozinho, não quero abrir mão... Gente, tu tá abrindo mão da tua vida. O teu pão é mais importante que a tua vida? O teu docinho é mais importante que a tua vida? Né? Depois tu vai ter um câncer, né? Eu tô com uma aluna que tá, né, saiu de um câncer agora e agora ela tá, né? Tá correndo atrás, que bom, se livrou do câncer agora, mas ela tá fazendo uma coisa para modificar a vida. Agora tem pessoas que eu vejo que tem câncer, e o câncer, que eu digo assim, é uma resposta drástica do teu corpo, que tá dizendo que tu tá fazendo tudo errado. E as pessoas continuam do mesmo jeito, e muitas por estar mal orientadas, não é por culpa, mas é porque a gente tem uma mídia em cima, uma educação errada, para que a gente continue adoecendo, porque se tu adoecer, tu vai dar mais lucro tanto para as indústrias alimentícias, comendo esse bando de porcaria, como também para a indústria farmacêutica, que, né, ganha enquanto tu está tomando remédio, e tu começa a tomar remédio para uma coisa, simplesmente ele ataca outra, daí tu toma para outra, e tu vai tomando, quando tu chega assim, aqueles velhinhos que não se aguentam mais, mas tem uma bolsinha cheia de remédio para de manhã, de tarde, de noite, né, e não passando bem, não estando bem, com certeza. Então, o que tu quer para tua vida? É simples, e é isso que tu tem que escolher, ou o pãozinho ou a tua vida, o que é melhor, né? Quando eu estou falando nos alimentos bons, eu tenho que falar nos alimentos ruins, aqueles alimentos que são poderosamente prejudiciais ao nosso intestino, e eles ocasionam a disbiose. Disbiose, o que é, né? Disbiose a gente chama esse conjunto de bactérias boas e ruins. Quando as ruins estão predominantes, a gente chama de disbiose. Quando as boas estão predominantes, a gente chama de simbiose. E elas ficam em equilíbrio, né? Se elas estão bem alimentadas, as boas, as pequenininhas, as ruins, ficam lá quietinhas e não incomodam. Então tem esse equilíbrio, né? Como saber se tu tem uma disbiose? Como saber se teu intestino tá bem ou mal? Bem, é muito simples. Se tu tá com algum tipo de sintoma, que pode ser desde otite, sinusite, amidalite, dermatite, infecção, né? Otite, depressão, herpes, infecções com frequência, muitas gripes, até Alzheimer, né? Muitas infecções urinárias, muita depressão, enxaqueca, doenças do pânico, olha só. Né? Tudo isso está vinculado com o intestino, gente. Dores de cabeça, dores em geral, artrite, artrose, insônia, ansiedade, enfim, praticamente assim, tudo que é tipo de doença cai ali no intestino. Então, é essencial a gente ter intestino saudável. E por que dá doenças tão diferentes em tantas pessoas, né? Porque cada um tem um ponto frágil, né? O meu era a amígdala, eu vivia com amidalite, e a amidalite, assim, nossa, eu estava na porta da cirurgia, mas como eu sempre tive uma questão de preservar aquilo que era meu, eu não queria tirar as amígdalas, e graças a Deus que eu não tirei, porque realmente nunca mais me incomodou. Eu passava o inverno sempre congestionada, não estou mais congestionada de jeito nenhum. Então, esse investimento que eu fiz no intestino vale a pena, e eu estou dizendo, eu fiz, né? E as MADs, as alunas do curso do programa, né, MADs, também fizeram, e estamos tendo alguns resultados fantásticos, né? Dentre eles, assim, aumento de libido, aumento de vontade de fazer as coisas, uma super disposição, pessoas que, né, estão inventando coisas novas, como andar de stand-up, como se atirar de paraquedas, né? E por quê? Porque estão com energia sobrando, que quando aparece uma oportunidade, por que não, né? Coisas que nunca pensaram em fazer e de repente fazem. E a superdisposição é essencial para aquilo, né, que tu utilizar no teu dia a dia, levantar de manhã, arrumar tua casa, ter tesão pela vida, fazer as coisas que tu tem que fazer. Então, isso mostra que teu intestino está saudável. E quais são esses alimentos super poderosos do mal? Gente, as tranqueiras, né? Aquilo que a gente olha no supermercado, tu chega ali num caixa, né, para pagar, tu olha ali pro lado, só tem porcaria. Tu olha nas gôndolas, só tem porcaria. Quando eu vou no supermercado, eu só vou ali onde tá os vegetais orgânicos, e ali é muito mais caro, e vou no açougue. São os dois lugares que eu circulo no supermercado. Ou produtos de limpeza, alguma coisa assim, mas simples assim. E os alimentos que fazem mal,
eu vivo dizendo, mas vamos repetir, o glúten, né? Todas as farinhas em geral não são alimentos bons, porque mesmo que seja farinha boa, quando eles abrem, quando eles moem a farinha, os ácidos, as coisas boas, elas evaporam, então assim, tu não vai ter um alimento bom sendo uma farinha que está estocada há muito tempo. Eu, quando tenho que fazer farinha, eu bato no meu liquidificador e faço na hora, porque eu não compro farinha, né, pronta. O que são os alimentos ruins? Refrigerante nem vou falar aqui, né? Mas, porque para mim é uma coisa mais ou menos incabível, né? Os óleos vegetais, aqueles óleos que tem no supermercado, todos os alimentos congelados, geralmente tem um monte de porcaria, de conservantes, porque é aquela história, né, gente? Para conservar o alimento, eles botam conservante, que esses conservantes desconservam nós, né? Eles nos atacam e nos envelhecem. Então, o que conserva o alimento não serve para nós, tá certo? Então, a gente tem que comer aquelas coisas fresquinhas que a gente come e que, se não comer em seguida, vai estragar. É assim mesmo, né? Porque ali está toda as enzimas, tudo está super vivo ali, não tem conservante para que dure mais. Então, esse assunto que eu falo com muita frequência, mas eu falo, não estou acostumada a falar, e eu brinco assim que muitos pouco me ouvem, né? Mas está tudo bem, eu faço a minha parte, né? Cada um tem as suas escolhas, e sempre lembrando que daqui um pouquinho tu vai colher aquilo que tu está plantando hoje, né? Simples assim. Eu plantei tarde, estou colhendo mais tarde, mas estou muito feliz por estar colhendo. Então sempre é hora de começar, a hora é agora. Do que nosso jardim, as nossas bactérias boas gostam, né? Nós temos aqui uma fauna, flora, um monte de coisa boa lá, que elas gostam de comida de verdade, né? E, de preferência, sem agrotóxico. É óbvio, né, gente? Então, onde é que estão os melhores alimentos? Estão ali na feirinha orgânica, que está, né, ali o coloninho que plantou, que tirou com todo amor e carinho, que vai lá, leva para te colocar na tua mesa. Vai na feirinha e como escolher os alimentos? Escolhe os alimentos de uma forma mais colorida possível, né? Porque olha só como a natureza é muito sábia, né, gente? Ela é tão sábia que ela bota assim cada enzima, cada coisa, cada característica numa cor diferente. Então, se tu fizer um prato bem colorido, bem arco-íris, tu vai estar comendo todas as vitaminas que tu precisa para que as tuas células se abasteçam, que tenham uma grande qualidade de nutrição. Então, assim, o alimento saudável está ali na feirinha. Simples, né? Mas eu não vou na feira, não sei o quê, na minha cidade não tem. Procura que deve ter, e o teu, né, daqui uns 2 meses, tu vai notar a diferença, com certeza. Tudo que nós encontramos no feirinha geralmente é saudável, né? Tudo vem do nosso coloninho familiar, que planta com amor, e tem grande quantidade de amor pela natureza, e esse amor exala aqui, que eu acho muito bom na nossa mesa. Mas tem alguns probleminhas, às vezes mesmo que o alimento é saudável, a gente muitas vezes faz de forma errada e perde grande parte dos nutrientes. Esse é o caso de os alimentos que são muito tempo cozidos, então eles perdem um pouco das qualidades dos nutrientes dele. Então, hoje se fala cada vez mais numa alimentação crudífera. O que é uma alimentação crudífera? É se alimentar com alimentos crus. E cada vez mais, né, colocar nos pratos alimentos crus, né? Eu faço uma alimentação mista, assim, né? Metade crus e metade cozidos, mas sempre assim, procurando não cozinhar demais. E como fazer, né? Os grãos, as lentilhas e o grão de bico, que é os que demoram muito mais para cozinhar. Bem, gente, a grande sacada é que a gente pode deixar eles germinar. E quando eles germinam, em primeiro lugar, tem vários benefícios. O primeiro é que eles liberam as fitotoxinas. Fitotoxinas são algumas toxinas que tem dentro do grão. O grão, assim, um grão não pode sair do lugar. Então, o que ele faz? Ele libera algumas substâncias que são tóxicas, que são para os insetos não comerem ele, né, para se proteger. E acontece que quando a gente vai comer, sempre é importante, quando tu for fazer um feijão, uma lentilha, tu deixar de molho e trocar água várias vezes, porque daí essas fitotoxinas saem, né? As fitotoxinas é o fitato, a lectina e o oxalato, eu acho, E além disso, assim, quando eles estão germinando, a germinação é a coisa máxima, assim, né?
uma sementinha que vai virar uma planta enorme. Então, quando a sementinha está germinando, o que acontece? Ela libera a maior quantidade de enzimas possíveis. E essas enzimas, né, são nutrientes extremamente especiais para nós. Então, por isso, assim, comer alimento germinado é excelente, tá certo? Alimentos germinados são maravilhosos. Outros alimentos superpoderosos são os fermentados, né? Eu vou dizer assim, a minha queridinha é a kombucha. Eu não sei se vocês sabem o que é kombucha. A kombucha é um alimento, é uma bebida, né? Que ela é feita através de chá verde. Tem o scooby, que é uma colônia de bactérias que se coloca em cima, e ela fica fermentando ali, daí libera uma série de bactérias boas também ali, e depois tu pode saborizar. Ela é excelente para a flora intestinal. Então, assim, experimenta a kombucha, dá para fazer também. Eu fiz em casa, mas depois, assim, eu acho que eu errei, ficou muito doce demais, eu acho que eu não acertei na dose do açúcar, então hoje eu compro. Então, às vezes tu pode tomar, na primeira vez que tu toma, de repente tu pode não gostar do gosto, mas tem, assim, ela tem uma variedade de formas de fazer. Tu pode fazer com qualquer fruta, pode ser com uva, pode ser com maracujá, pode ser com gengibre, cenoura, a fruta que tu quiser, mamão, tem de tudo. Então com certeza tu vai achar alguma que tu goste também. E eu acho ela bonita, né? Então eu digo assim, no ano novo vamos brindar com kombucha, que ela é frisante assim, tem uma cor maravilhosa. Então eu gosto do belo também, né, para me alimentar. Nos fermentados nós temos a kombucha, que eu acho maravilhosa, que é um substituto de qualquer refrigerante, com certeza, e de qualquer outro tipo de alimento de caixinha, que tem muito carboidrato. Ela tem uns resquícios de carboidrato, sim, porque o açúcar é colocado porque esse scooby, a bactéria, ela se alimenta do açúcar para ela fazer essa bebida fermentada. Então, às vezes, tem uns resquícios de carboidrato, sim, tá? Mas uma quantidade muito pequena, porque, teoricamente, o bichinho que está ali, né, o scooby, é uma placa gelatinosa, ele se alimenta do açúcar. E o kefir de leite, olha, eu tomei muito kefir de leite, eu acho que eu vou começar a tomar também. Depois começaram a falar mal por causa do leite, tá? Porque tem a caseína do leite. Eu parei com o kefir, não notei diferença nenhuma e vou voltar a usar e vou ver se eu sinto alguma diferença assim. Porque o kefir de leite, os grumos ali da colônia do kefir, ele se alimenta da lactose do leite, tá? Então, o produto do kefir, ele não é o leite, ele é um produto do leite. Mas assim, tem muitas pessoas tem muitas pesquisas que são contra, tem outros que são a favor, e eu assim experimentei deixar de comer o kefir de leite, mas não tenho nenhuma definição, né, precisa sobre isso. Mas, né, uns dizem que a colônia ela já corta essa proteína do leite, que é muito grande, menor, e fica mais palatável, mas não tem uma decisão única sobre isso, tá? Eu vou começar a tomar de novo, porque eu gostava muito, me fazia muito bem. E tem outros fermentados também, né? Tem o kefir de água, que esse aí não tem dúvida nenhuma, que é muito bom, mas é difícil de achar, eu não consegui. Gostaria de conseguir uma colônia de kefir de água também. Esse é excelente, tá? Não tem questionamentos. Outros tipos de fermentados também são muito bem-vindos, né? Como o chucrute, pode fazer frutas fermentadas, tem pessoas que são especialistas nisso. Eu gostaria de achar, né? Não gostaria de ficar fazendo os fermentados, mas são excelentes porque eles vão liberando bactérias boas e substâncias boas que fazem a nossa florinha do bem ali fazer festa. Então, são alimentos muito poderosos. A gente tem que pensar o seguinte, né? O nosso intestino, para cada célula que a gente tem, nós temos 10 bactérias. Então, nosso intestino é mais bactéria do que célula, tá, gente? Aliás, o nosso corpo todo, nós temos 10 vezes mais bactérias e fungos do que células. Então, nós somos muito mais bactérias do que células. Então, é isso aí mesmo. E se a gente alimentar as bactérias boas, nós vamos nos beneficiar e ter uma super exposição. E é isso que a gente tem que fazer, né, gente? Mas daí tem aquela criaturinha lá que sempre vem com as desculpas lá, né? Do contra, assim, né? Mas eu não tenho tempo, eu como tudo congelado.
amada, eu não vou dizer para te não comprar congelado. Só congelado, vocês compram esse congelado que tem no supermercado, é tranqueira, é coisa ruim, né? Tá cheio de conservante, tá cheio de açúcar, eles botam glutamato, que é uma substância cancerígena. Bem, tu sabe isso, tu tá alimentando as tuas bactérias ruins, tu tá fabricando doenças no teu corpo que pode não aparecer agora, mas algum dia vai aparecer, tu vai ainda ter que colher isso. Mas a escolha é tua, né? A gente sempre consegue dar um jeito. Eu também gostava muito de congelado, de coisas práticas assim, né? Só que agora eu me organizo no final de semana para fazer minha comida, para deixar as coisas mais ou menos esquematizadas, para fazer durante a semana e não ficar me preocupando muito com a comida. Então é questão de organização, tá? Daí outro dia me disseram assim, mas eu prefiro um sanduíche, é muito mais barato. Será que é mais barato? Será que se tu descer não vai ser mais caro esse teu sanduíche, né? Daqui a pouco aparece algum sintoma, com essas doenças que eu já falei, tu te leva ao médico, tu tem que ir na farmácia, será que é mais caro mesmo ou é né? Ou é muito mais barato, né? Até porque se tu tá com uma disposição boa, se tu tá com uma energia boa, tu pode fazer muito mais coisas, assim, até para ganhar mais dinheiro, né? A abundância vem em todas as coisas, tu começa a te sentir abundante, tu começa a sentir força, tu tem força para fazer coisas que tu nunca pensasse que ia fazer. Então, gente, sanduíche é muito caro, tá? Muito caro, e tu vai pagar o preço, não hoje, né? Daqui a um tempo. A não ser que tu faça um sanduíche com um pão de farinha de sementes, com farinha de amêndoa, bem, daí é outra história que eu tô falando. Então tem outras coisas que tu pode fazer que realmente são mais caras hoje, mas com certeza no futuro isso aí vai ser muito barato, né, para tu ter saúde. E tem outro dia teve um amigo meu que me disse assim, mas é muito complicado, tem que ter saudável, tem que caminhar, tem que fazer exercício, tem que fazer não sei o quê, a gente só pode comer o que a gente quer. Eu escuto, né, não discuto realmente, né, mas o que eu penso, olha, eu vejo ele barrigudinho, tomando remédio de pressão, né, com dificuldade já, com dor, com artrose, eu acho muito mais complicado viver assim, e é muito mais leve a gente ter força, lepre de faceira, levantar de manhã, fazer exercício, fazer coisa, arrumar a casa, fazer minhas lives, né, e tô ótima. Então, essa é a questão. O que é mais complicado? Eu acho que é muito mais complicado uma vida doente. Eu sempre digo que isso é um egoísmo, porque quando tu fica doente, tu tem que cuidar das tuas doenças e tu também, de alguma forma, tu envolve as pessoas que te amam e faz elas ficarem envolvidas contigo e tu, muitas vezes, te torna um fardo para elas, impedindo que elas possam levar a vida que elas quiserem, né? Eu digo, eu respeito, né? Tu quer continuar cansada, tu não quer abrir mão do veneninho branco, aquele pãozinho, cheirinho gostoso de todas as manhãs, ok, né? Então, é aquela coisa, o que tu prefere? Aquele docinho, aquele pãozinho irresistível que vai te deixar cheia de culpa depois? Quando tu subir na balança, tu vai ficar esquentada da cara, né? Ou tu ter uma vida produtiva, com alegria e disposição para usufruir da tua liberdade, que a saúde te dá. Só a saúde te dá liberdade. Sem saúde, tu não tem liberdade, é simples assim. Voltando à questão dos alimentos, da onde vêm os alimentos? Da feirinha orgânica da tua cidade, os alimentos da terra. E não adianta vir com frutas maravilhosas, importadas, viajadas, que com certeza, para chegarem intactas aqui, tem uma dose grande de conservante. Tem que ser o alimento da época, né, da estação, aquilo que está na tua volta. Esse é o alimento ideal, e isso já era prescrito desde 4 mil anos atrás, 6 mil anos atrás, pela medicina ayurvédica. Eu lembro que uma vez que tinha deve ter ainda, uns saquinhos com umas maçãzinhas muito cheias de bonequinhos para estimular as crianças a comerem as maçãs. Eram lindas, num saquinho, todas bem pequenininhas, e elas não estragavam, gente. Né? Não estragavam, tu podia deixar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Como é que uma maçã não vai estragar? Ali tem porcaria, com certeza, né? Então, assim, nem nas frutas a gente pode confiar. Então, assim, e o macete também de não cozinhar demais. Na medicina ayurvédica, eles preconizam que o alimento tenha que ser preparado na hora, né? E nada de congelar. A gente tem que saber também que cada alimento tem uma peculiaridade de preparo, então, né? 3 alimentos que eu amo e que são super saudáveis. Bem, um que eu, assim, no mínimo umas 3 vezes por semana que eu faço,
a linhaça, tá? A linhaça, ela é muito poderosa para as mulheres e ela protege todas as nossas artérias, todas as nossas mucosas e toda a nossa pele. Então, é ótima para o rejuvenescimento também, por uma substância que ela tem, que se chama lignana. Então, eu deixo 2 colheres, eu deixo ela germinar, boto de noite, no outro dia de manhã eu bato com alguma fruta ou boto uma whey protein, coisa assim, e é maravilhosa. Outro alimento que eu uso com bastante frequência são as frutas vermelhas. Por quê? Porque as frutas vermelhas, elas têm pouquíssimo açúcar e tem uma grande quantidade de polifenóis que são antioxidantes. O que são antioxidantes? Para que servem? Os antioxidantes funcionam como uma vassourinha que vai limpando tudo que a nossa célula vai, né, as excreções das células, as coisas que estão ruins, eles fazem uma limpeza em geral. E a outra coisa, assim, que não vou especificar, mas os verdes em geral, verdes orgânicos, eles são os alimentos que as nossas bactériazinhas lá, né, nossos bichinhos, a nossa flora, adoram, as bactérias boas, eles têm grande quantidade de cálcio e ferro, então eles são importantíssimos para evitar anemia, para osteoporose, e a gente precisa muito desses minerais e muitas outras coisas que eles têm, né? E quanto mais variado for a qualidade dos verdes que a gente comer, melhor vai ser, né? Então, tem as crucíferas, que são o brócolis, a couve-flor, o repolho e coisa assim, que são ótimas também, nos protegem do câncer. Então, muito verde na vida, gente, muito verde. Tem a clorofila, que é excelente, um excelente oxidante também. Então, a gente tem que cuidar muito desse nosso corpite para ter uma super exposição, tá certo? Colocando uma quantidade de tudo, com o prato bem colorido, tu tá no caminho certo. E o teu corpite vai agradecer. Então, gente, estamos assim, tá certo, gurias? Beijocas e até!